Oi, gente, tudo bom? Galerinha do segundo ano, trouxe um experimento para a gente fazer aqui, certo? E preciso que vocês prestem bastante atenção para vocês poderem fazer a atividade de vocês aí, que vocês vão receber logo mais. A princípio, né, para frisar mais ainda, eu queria que vocês, certo? Se pudessem reproduzir isso em casa, na casa de vocês com um colega ou mesmo sozinhos, eu também vou aceitar no meu privado. Manda para mim, para o meu privado, que vai valer também um ponto de participação. Quero ver como é que vocês vão se desempenhar fazendo um experimento igual a esse aqui. Porque as substâncias que a gente vai utilizar aqui, pessoal, são substâncias que vocês têm em casa. Então não vai ter problema para vocês fazerem, tá joia? Então, a princípio, a gente tem o quê? Um refrigerante, vocês conhecem, que é a Coca-Cola. Ah, professora, pode ser outro refrigerante? Pode sim, não tem problema. Vocês ficam aí, pode escolher a marca que vocês quiserem, ok? E aí a gente vai colocar em dois recipientes. Eu coloquei a letra A para a gente diferenciar e o outro eu coloquei a letra B. Então a gente põe cerca de 30 ml, um pouquinho aqui, olha, para a gente ter uma noção do que vai acontecer com o nosso refrigerante. Sabendo que ele está na temperatura ambiente, gente. Observa que eu vou colocar no recipiente A um pouco de gelo, certo? A gente vai observar que tem um pouquinho de efervescência, não é? O gás vai escapar um pouquinho, mas se eu adicionar mais refrigerante a esse refrigerante que já está gelado, a quantidade de gás que vai escapar vai ser menor. Se eu comparar com esse copo aqui, que eu coloquei somente o refrigerante que está numa temperatura, né, ambiente, eu vou perceber o quê? Que vai haver mais liberação do gás no refrigerante que está, entre aspas, quente, e no refrigerante que está geladinho, a gente observa que o gás ele vai ficar mais presente do que o refrigerante na temperatura ambiente. Oi, gente. Voltando aqui, eu acho que mudando a posição da câmera fica melhor, né? Pra gente visualizar. Então, eu vou adicionar uma colher de açúcar refinado, aquele açúcar bem fininho que a gente tem na cozinha da gente. Geralmente a mãe faz bolo com ele. E o açúcar cristal, esse aqui é o marrom, é aquele demerara. Ele ainda é maior, o grão dele é maior, né? Se a gente for ver aqui, olha detalhadamente, o grão dele é bem maior do que o açúcar cristal. Então, como é que se comportaria se eu adicionar o refrigerante? Será que a liberação do gás é diferente? Né? Se eu adiciono esse açúcar bem fininho, o que é que vai acontecer aqui? Então, ó, veja que existe um borbulhar, né? Uma efervescência. Aqui o gás já escapou. Se eu colocar o açúcar cristal, eu tô vendo alguma diferença? Eu noto que foi bem menos, né, pessoal? Por quê, gente? Vocês vão explicar lá, tá? Isso aqui é questão de tamanho da partícula, a granulometria. O açúcar não muda, não. É açúcar, tanto esse quanto esse. A gente tem açúcar do mesmo jeito. A molécula de açúcar é a mesma, né? Só que eu tô falando aqui de superfície de contato. O grão, ele tá bem maior, então ele vai ter mais dificuldade para se dissolver no refrigerante. Por isso, o gás que está aqui, ele ainda vai ficar um tempo, vai demorar mais para sair, para escapar, do que neste caso aqui, que o açúcar, como é mais fino, se dissolveu com mais rapidez do que o outro, e aí a gente observou que houve maior liberação de gás, né? Então, é como se eles estivessem ali brigando dentro do sistema. Para quem é que permanece naquele sistema dissolvido, né? Ok? Então, vamos para a terceira parte do nosso experimento, que a gente dividiu aí em copos E e o copo F. Nesse caso aqui, gente, eu vou colocar, ao invés de colocar açúcar, eu ponho o sal de cozinha, ok? E ponho o nosso açúcar anterior, açúcar refinado. Veja que se a gente for falar em granulometria, a gente está praticamente observando que o grão é praticamente o mesmo, não é?
a espessura que eu tenho no grão de açúcar refinado é bem parecida, não é? Com a espessura que eu tenho do sal de cozinha, certo? Então, eu vou colocar o refrigerante aqui e a gente vai observar. Então, pessoal, a gente aqui já com os refrigerantes nos copos, né? A gente vai somente adicionar no copo F o sal. Nossa, olha a diferença aí, né? O que foi que aconteceu, hein? Vocês vão ter que explicar isso aí pra mim, tá certo? Na nossa atividade que a gente vocês vão fazer, que é a nossa quarta atividade, certo? Olha, houve, né? Veja que houve a liberação do gás com o açúcar refinado. Lembra que isso aqui é açúcar refinado, né? Mas a gente viu, né? Comprovou aqui que se eu adicionar sal, a liberação do gás é bem maior, bem mais acentuada, né? Que a gente já não tem mais aquele efeito. E vocês vão explicar para mim. A gente tem lá as questões referentes a esse experimento, que eu queria muito que vocês fossem bem maduros nesse quesito de respostas, né? Vocês pudessem responder com base nesse experimento mesmo. O que foi que vocês observaram? Quais foram as conclusões que vocês tiveram, certo? Lembrando, pessoal, quimicamente falando, que o sal, ele é o quê? Um componente químico que é iônico, né? Nós temos aqui o cloreto de sódio. Então, quando o sal ele se dissolve em alguma substância, não é? Quando ele faz uma solução, ele está em solução, ele libera o quê, gente? Libera íons. E no caso do açúcar, ele é o quê? Um componente químico molecular. Então, quando eu dissolvo o açúcar na água, não há formação de íons. As moléculas de açúcar, elas permanecem do mesmo jeito, elas só ficam apenas envolvidas com o solvente, que nesse caso aqui nós temos o refrigerante. Então, por que aconteceu essa diferença de liberação de gás? Vocês vão explicar lá na atividade. Então, um abraço para vocês, tá? A gente se encontra logo mais.